Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Bom, quero saudar os que vão nos assistir depois pela internet. Sou Celso Deretti. Estamos aqui hoje, dia 30 de junho de 2024, solenidade de São Pedro e São Paulo. Estamos aqui na Igreja Matriz São Sebastião, em Balneário Camboriú, na nossa 35ª vigília de adoração ao Santíssimo Sacramento, exposto solenemente sobre o altar. Então, agora são meia-noite e 37 e nós vamos até as 3 horas da manhã. Iniciamos com a Santa Missa às 19h30 ontem e iremos até às 3 horas da manhã. Então agora é o momento da pregação. Eu vou partilhar com vocês hoje a palavra, o tema dessa pregação. O tema dessa pregação é: quem está em Cristo é uma nova criatura. Nós vamos tomar o texto que é o texto da leitura da missa de ontem, e creio que é de hoje também, porque ontem foi missa das vésperas, né? Então, Atos capítulo 3, versículos de 1 em diante. Atos 3, versículos de 1 em diante. Encontraram? Tranquilo? Quem procura, acha. Pronto? Atos 3, de 1 em diante. Então vamos lá. Atos, para quem ainda não encontrou, fica depois do Gênesis e antes do Apocalipse. Ajudou? Vamos lá então, pessoal. Então vamos lá. Atos 3, de 1 em diante. Pedro e João iam subindo ao templo para rezar a hora nona. Hora nona, às 3 horas da tarde, certo? Nisto levavam um homem que era coxo de nascença e que punham todos os dias à porta do templo, chamada Formosa, para que pedisse esmolas aos que entravam no templo. Quando ele viu que Pedro e João iam entrando no templo, implorou a eles uma esmola. Pedro fitou nele os olhos, como também João, e disse: olha para nós. Ele os olhou com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Pedro, porém, disse: não tenho nem ouro nem prata, mas o que tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. E tomando-o pela mão direita, levantou imediatamente. Os pés e os tornozelos se lhe firmaram. De um salto, pôs-se de pé e andava. Entrou com eles no templo, caminhando, saltando e louvando a Deus. Todo o povo viu andar e louvar a Deus. Reconheceram ser o mesmo coxo que se sentava para mendigar à porta formosa do templo. Encheram-se de espanto e pasmo pelo que lhe tinha acontecido. Como ele se conservava perto de Pedro e João, uma multidão de curiosos afluiu a eles no pórtico chamado Salomão. Palavra do Senhor. Queridos, primeiro, veja só, nós temos aqui muito claro um milagre, um portento de Deus, algo que não é natural, é sobrenatural. Em primeiro lugar, Pedro e João iam subindo ao templo para rezar a hora nona. Então olha só, aqui se você quer ver a glória de Deus na sua vida,
na sua família, na sua empresa, no seu ministério, é preciso constância na oração. Veja, se eles iam à hora nona, é porque eles faziam isso todos os dias. Eles tinham um tempo fixo de oração. Correto? Então é preciso perseverar na oração. A Bíblia diz que quem procura, acha. Quem pede, recebe. E quem bate, se abre. Então veja, se dobrou o teu problema, dobrou a tua aflição, dobrou a perseguição, dobra, triplica o tempo da oração. Porque é justamente quando a gente está no estado de aflição, de dor, de sofrimento, que a tendência é a gente recuar, é a gente se entrincheirar, é nós abandonarmos a oração e nos entregarmos ao desânimo, à tristeza, à murmuração, ou até mesmo muita gente, à blasfêmia, certo? Então é o contrário. Então, digo assim, ao invés de você duvidar de Deus, duvide da dúvida. Então veja a importância de ter um tempo fixo de oração. Tempo fixo. São João Crisóstomo, ele diz que nos ensina que a oração torna possível aquilo que é impossível. Então veja, quando a oração, e outra coisa importante, certo? A oração não é uma atividade prazerosa, que hoje tudo que não for prazeroso as pessoas evitam. Tudo tem que gerar um prazer, uma sensação. Não, a oração é um combate espiritual, é uma decisão da vontade. Então é uma decisão, você tem que... E interessante que no catecismo, o catecismo diz que quando a gente vai rezar, surgem 1000 coisas que nos parecem urgentes, não é verdade? Para nos tirar da nossa intimidade com Deus. Então veja, o homem de Deus ele precisa ser constante, né? A Bíblia diz que o homem santo, ele permanece na graça como o sol, mas o insensato é inconstante como a lua, certo? O homem santo permanece na verdade, na graça, como o sol, ele é firme como o sol. E o insensato, ele é inconstante como a lua. Então veja, não são as circunstâncias que determinam a nossa fé, é a nossa fé que mudam as circunstâncias, certo? Então a pessoa diz assim, eu vou esperar ficar bem para começar a rezar, para começar a ir à igreja. Não, é o contrário, certo? E isso é tão verdade que onde é que estava o coxo? Onde é que ele estava? Estava numa balada? Estava numa boate? Estava no shopping? Estava onde? Na praia? Estava no sítio, no churrasco com os amigos, enchendo a cara? Não, onde é que ele estava? Ele estava na igreja. Ele não estava ali no templo. Ele estava ali esgolepado, estava ali, todo lascado. Mas ele estava na igreja. Ele talvez nem compreendia direito. Claro que ele estava ali por uma segunda intenção, talvez, mas estava na igreja. Então veja, é na igreja que você vai encontrar a graça de Deus. Hoje nós estamos na grande solenidade de São Pedro e São Paulo. Muitas vezes, olha, diz assim, eu não me apego à placa de igreja, a placa de igreja não salva ninguém. A gente ouve muito isso dos evangélicos, né?
os protestantes. Ora, claro que placa de igreja não salva ninguém, mas é muito mais verdade que a salvação só se encontra na igreja, certo? Jesus instituiu a igreja como sacramento universal de salvação para todos os homens. A igreja é a lavoura de Deus, e o que não cresce nessa lavoura vai ser arrancado, como está na palavra. Jesus diz: toda planta que o meu Pai não plantou será arrancada. Então, é nesta lavoura de Deus, na igreja, que você vai colher os frutos de bênção, de graça, de alimento para a tua alma, alimento para a tua família, alimento para a tua mente, para o teu coração. É ali que você vai ter alimento, você vai ter saciar a tua fome de felicidade, de busca de Deus. Nós trouxemos um pregador lá de Dubai, o Anil Aranha, não sei se vocês lembram dele, mas eu servi como intérprete dele, e ele dizia que, um grande pregador, ele dizia que dentro do coração do homem existe um buraco do tamanho de Deus, e portanto só Deus pode preencher. A pessoa você pode beber um barril de chopp por dia, isso não vai preencher esse buraco. Pode se entupir de droga, de cigarro, de pornografia, só piora, o buraco só aumenta. Somente o Espírito de Deus pode matar a nossa sede de felicidade, correto? A paz, a alegria que o mundo não dá, só o Espírito de Deus. Você tem paz, irmão. Paz, a gente pode estar em paz no meio de graves tribulações, não é verdade? Você pode ter paz no meio de graves problemas. Alegria, a Bíblia diz: não há maior alegria do que a alegria do coração. Essa alegria só na igreja você encontra, só na igreja. A lavoura de Deus, é ali que você colhe os frutos do Espírito Santo, Lembra dos frutos do Espírito Santo? Lá em Gálatas 5? Lembra? Vamos ler bem rapidinho aqui. Deixa eu achar aqui, Gálatas 5, que quem procura acha. Vamos lá. Gálatas 5, os frutos do Espírito Santo. Quais são? Tem os frutos da carne, Gálatas 5 diz aqui: digo-vos, pois deixai-vos conduzir pelo Espírito. Ora, esse Espírito só se encontra na igreja, nos sacramentos, na palavra, na oração, na adoração, nas vigílias, como nós estamos aqui. Eu pergunto, é possível você sair aqui dessa vigília com menos Espírito Santo? É possível? Sair daqui com menos fé? Seria possível isso? Eu acho difícil. Nós vamos ficar 6 horas diante do Santíssimo adorando o Senhor. Como é que... Então, nós estamos aqui buscando o Espírito, Então, deixai-vos conduzir pelo Espírito, e não satisfareis os apetites da carne. Veja, a carne, ela tem apetites, Correto? E é mais ou menos o que fazia aquele homem coxo. Ele esperava receber alguma coisa. Na verdade, todo dia ele esperava o quê? Receber alguma coisa, mas ele nunca estava satisfeito. Nunca era o suficiente. Até que Pedro e João lhe dão o quê? Não alguma coisa, mas alguém com poder para fazer novas todas as coisas. Isso não é lindo? Irmão, o que você precisa na sua vida não é mais coisas, porque é isso que a maioria das pessoas busca, igual aquele coxo, E por isso continua um coxo, mancando na vida, certo? Nunca estão satisfeitos porque coisas não satisfazem. Certo?
Nós precisamos de alguém com poder para fazer novas todas as coisas na nossa vida. Alguém que pode nos dar o quê? O Espírito Santo. Que nos batize no Espírito Santo. Que nos transforme pelo poder do Espírito Santo. Que transforme a nossa maneira de pensar. Que tire do nosso peito esse coração de pedra e coloque ali um coração de carne. Amém? Irmãos, olha, aqui que está o segredo. Digo-vos, pois, deixai-vos conduzir pelo Espírito, e não satisfareis os apetites da carne. Aliás, a carne nunca se satisfaz. A carne, ela tem um apetite voraz que nunca satisfaz. Nunca satisfaz. Porque os desejos da carne se opõem aos do Espírito. E esses são os da carne. E aqui, as obras da carne são estas: fornicação, que é o sexo antes do casamento. A impureza, está aí a pornografia, um flagelo mundial, né? Crianças de 2, 3 anos têm acesso à pornografia, não tem mais como controlar. Libertinagem, não é? Quanta gente, especialmente os ricos, né? Os ricos pegam as suas lanchas, vão para alto mar fazer orgias, farras, bebedeiras, drogas. Aqui a idolatria, meu Deus, idolatria é qualquer coisa que ocupe o lugar de Deus, qualquer coisa. Quantas pessoas não estão aqui nesta vigília porque tem ídolos que tomaram o lugar de Deus? É ou não é? Que idolatram a comida, idolatram a internet, idolatram o próprio corpo, idolatram o sexo, idolatram tantas coisas, carros, idolatram tanta coisa. Poderiam estar aqui conosco, experimentando os milagres, os prodígios, as maravilhas, mas tem os seus ídolos que tomam o lugar de Deus. E esses ídolos, meus irmãos, não têm poder para salvar, não têm poder para dar vida eterna, não têm poder para fazer novas todas as coisas. Por isso que as pessoas continuam coxas, mancas, e continuam só atrás de coisas, e de coisas, e de coisas, e nunca são felizes, nunca têm paz, nunca têm alegria. Aqui, superstição, não é? Talvez aquele coxo também tinha superstição: hoje eu vou carregar uma figa para ver se ganho algo melhor, eu vou colocar uma nota de $1 na carteira, eu vou colocar um trevo de 4 folhas, um pé de coelho. Misericórdia. Eu acho que ele também colocava um elefante com o traseiro virado para a porta para ver se atraía sorte, espantava. Não é como todo mundo faz? Ferradura, meu Deus do céu, você vai, tudo que é comércio, tem Buda, tem isso, tem aquilo, é misericórdia, Senhor. Superstição é um pecado contra a fé, certo? Quando a gente vive uma vida de superstição, a gente está declarando a morte de Deus, declarando que Deus não pode fazer nada, que Deus não é capaz, então eu tenho que recorrer a uma prática oculta. E aqui que está a diferença da fé e da superstição. A superstição, a pessoa espera que algo aconteça, certo? Que algo aconteça, que venha de fora. A fé, ela gera uma transformação interior, uma mudança de mentalidade, uma metanoia. Nos leva a não nos conformar com este mundo, como está escrito lá em Romanos capítulo 8, né? No capítulo 12, não
Eu vos exorto, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, a oferecer-vos vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela maneira de pensar, para que possais compreender o que agrada a Deus, o que é justo, o que é verdadeiro, o que é santo. O que aquele coxo precisava, uma metanoia, uma mudança de mentalidade. E é isso que nós pedimos a Deus aqui. Inimizades, brigas, ciúmes, ódio, ambição, discórdias, partidos, invejas, bebedeiras, orgias e outras coisas semelhantes. Claro que isso não existe aqui em Balneário Camboriú, né? Era só lá no Templo de Jerusalém. Olha só, meus irmãos, quanta coisa, né? E olha, aqui tem uma grave advertência. Dessas coisas vos previno, como já vos preveni. Os que as praticarem não herdarão o reino de Deus. Isso é muito grave, meus irmãos. Não herdarão o reino de Deus. Então, cuidado, meus irmãos, cuidado com o pecado. Não existe pecado inofensivo. Todo pecado, quando ele é consciente, deliberado, voluntário, ele gera morte, a morte da alma, a morte, e muitas vezes o pecado mortal gera a morte eterna da alma da pessoa. Conduz a pessoa ao fogo do inferno. Terrível isso, terrível. Muito terrível. Meu Deus do céu, imagina uma pessoa ser condenada ao fogo do inferno. Que coisa terrível. Não tem mais volta, meus irmãos. Eu quero insistir isso, porque, infelizmente, não se ouve mais falar sobre o inferno nos púlpitos, né? Hoje os sermões são sermões suaves. Imagina uma pessoa ser condenada ao fogo do inferno. Que tristeza aqui, que desgraça. O que podia ser? E até tinha outra ocasião que Jesus cura um paralítico e Jesus fala assim para ele: já não peques mais para que não te aconteça algo pior. O que podia ser? O paralítico já estava ali há 38 anos, diz a palavra, paralítico. Que podia ser pior do que o sujeito ficar 38 anos paralítico? É que curado, liberto, ele agora poderia dizer: agora eu vou tirar o atrasado, meu amigo. Agora eu vou dormir com todas as mulheres que eu puder, eu vou consumir toda a droga que eu puder, eu vou matar todo mundo que me humilhou, eu vou fazer tudo aquilo que eu não pude fazer ao longo desses 38 anos. E é por essa razão que Jesus também diz assim: se o teu olho te leva a pecar, arranca. É melhor você entrar cego no céu do que com os 2 olhos ir para o inferno. Se a tua mão te leva a pecar, corta. É melhor você entrar sem a mão, sem o pé no céu do que ir para o inferno. Irmãos, olha, aqui, quando o Espírito Santo, ser conduzido pelo Espírito Santo, significa que nós vamos tomar uma estrada que vai nos levar para o céu, que o Espírito Santo vai nos conduzir a um destino, correto? Vai nos conduzir a um destino, ao céu, à vida eterna.
E deixa eu dizer para mim e para você, porque eu tenho 2 ouvidos perto da minha boca, né? Irmãos, a morte já está se avizinhando de nós, viu? Eu fiz 60 anos agora, dia 23. Agora eu já posso estacionar bem aqui na porta aqui, né, da igreja, né? Que bênção, que maravilha. E a Bíblia diz que a vida do homem é 70 anos, Salmo 89, um salmo atribuído a Moisés. A vida de um homem é 70, os mais fortes chegam aos 80. E diz, esse sujeito tomar chimarrão é capaz de chegar aos 85. Mas o fato, meus irmãos, é que, pronto, chegou o dia da morte, e aí? O que vem para além das misteriosas portas da morte? É que está a questão. Deixar-se conduzir pelo Espírito, irmãos, é deixar que o Espírito nos conduza ao caminho da salvação, ao caminho que nos torna herdeiros do reino de Deus, da vida eterna. Jesus disse que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma, correto? E é por isso que Pedro juntos olha, ouro e prata não tenho, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, levanta-te e anda. Veja, Pedro e João mostram a ele um outro caminho, uma outra realidade. A Bíblia diz que as coisas que a gente vê são passageiras e as invisíveis é que são eternas. Isso não significa que a gente tem que desprezar as coisas que a gente vê. Não. Eu estou sendo gravado aqui por um iPhone. Eu vou desprezar um telefone maravilhoso desse? Não. Eu vou usar das coisas visíveis para entrar na posse das invisíveis, certo? Eu não vou desprezar as coisas visíveis, que tudo isso foi, Deus nos colocou como reis da criação, para dominar a criação. O microfone aqui, eu vou usar, claro. A gente não é tonto, a gente, certo? Então, um chamado para evangelizar na África, por exemplo. Ou eu vou de avião, ou então eu tenho que ir caminhando sobre as águas, né? Não, então vamos lá, vamos pegar um avião, que é uma coisa maravilhosa, né? Então, a mudança, a metanoia é não fazer das coisas deste mundo como o fim último. Porque se for assim, os fins justificam os meios. Correto? E aí a gente vê toda esta corrupção nos governos, todas essas perversões sexuais, depravação sexual, orgias, todo esse mundo demoníaco, hediondo, de idolatrias, porque as pessoas olham para a morte como se fosse o fim de tudo. Então, se a morte é o fim de tudo, então eu tenho que aproveitar. Quem pode mais, chora menos. Porque nunca, afinal de contas, nunca ninguém voltou do outro lado para dizer se existe um céu ou um inferno. Não é isso que as pessoas falam? É a história do rico opulão, né, do rico avarento, que aliás não foi a riqueza daquele homem que o condenou e nem foi a pobreza de Lázaro que o salvou. É verdade? Que a riqueza é uma bênção quando está nas mãos de um homem cheio, de uma mulher cheia do Espírito Santo. Não é? Eu não sei quem é, mas tem uma pessoa que
que está construindo aqui a igreja, aqui a Nossa Senhora de Fátima, uma pessoa que está pagando tudo, pessoa rica, deve ser rica, não sei quem é, mas olha que maravilha, a riqueza na mão de uma pessoa cheia do Espírito Santo, faz maravilhas. Eu tenho um amigo meu que é construtor, construiu uma igreja ali em Camboriú, a Igreja Santo Expedito, construiu uma igreja, pessoa rica, mas quando cai na mão de uma pessoa endemoniada, ai meu Deus do céu, aí a pessoa ela caminha para a desgraça, para a ruína. Por isso que aí aquele rico opulão diz, manda alguém lá para avisar os meus parentes que não venham nesse lugar de tormento. Não, eles têm os profetas, que ouçam os profetas. Que, por exemplo, se esse coxo simplesmente olhasse para Pedro e dissesse assim, os seus carolas, seus benzedores de trovada, saiam daqui, não quero nada com você, não quero escutar o que vocês têm a falar para mim. Não, o coxo deu ouvidos, e por isso ele viu a glória de Deus, por isso Deus o tirou daquele estado de mendicância. Amados, você tem direito a uma vida abençoada, certo? Quando os nossos primeiros pais pecaram, Adão e Eva, eles assinaram uma procuração dando direito legal para o demônio pintar e bordar, se assenhorar. Jesus veio, destruiu o império, diz lá que ele, Colossenses 2, ele cancelou o documento cujas prescrições nos condenavam ao quê? A uma vida miserável, uma vida triste, uma vida deprimida, uma vida de miséria, uma vida de infelicidade. Mas diz que Jesus pegou esse documento e encravou na cruz. Uma vida, nós éramos réus de morte, reféns do diabo. E Jesus pega esse documento, encrava na cruz e abole as suas prescrições. Então, já não, as cláusulas desse documento já não têm mais efeito. Correto? Se o juiz ele declara uma sentença de libertação sua, certo? Então, toda acusação contra você está o quê? Perde o efeito, cancelado. Você está livre. É isso que Jesus fez por nós, meus irmãos. Por isso que a palavra de Deus diz, se o Filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. E diz, 2 Coríntios 5,17, todo aquele que está em Cristo é uma nova criatura, passou o que era velho, eis que tudo se fez novo. Amém. Irmãos, e por isso que quando nós estamos em Cristo, aqui se manifesta os frutos do Espírito Santo. Ao contrário, o fruto do Espírito é a caridade, a alegria. Eu pergunto para você, quando a gente sai da vigília, a gente sai com o coração transbordando de alegria. Essa alegria dura uma semana inteira, fica ressoando. Você vai ver quanta alegria você vai experimentar ao longo dessa semana. É uma alegria que vem de Deus. Paz, né? Paz. A Bíblia diz que vale mais um pão seco com a concórdia do que uma mesa cheia de carnes com a discórdia. Que adianta o sujeito morar de frente para o mar,
num apartamento de 20 milhões, se ali dentro é um inferno, fecha o pau o dia inteiro, é acusação, é briga, é contenda, é traição. Que sentido tem a pessoa? Né? É um inferno bem localizado, né? Não é verdade? Mas se o sujeito tem Espírito Santo, tem paz, tem concórdia, mesmo se em cima da mesa tiver um pão seco, vale mais do que uma mesa cheia de carnes com a discórdia. Isso só é possível um coração cheio do Espírito Santo. Aqui, por que o caos se estabeleceu no mundo? Porque o homem fechou o coração ao Espírito Santo. E a gente vê tudo que é guerra, satanismo, a dissolução das famílias, a corrupção generalizada. O homem fechou o coração ao Espírito Santo. Por isso que lá Estevão, seu discurso, diz: homens de dura cerviz, vós sempre resistis ao Espírito Santo. Certo? Lembra? Estevão, antes de ser apedrejado, lapidado, ele fez aqueles homens de dura cerviz, ou seja, que não dobram aqui a coluna cervical, né? Por isso que eu digo que o remédio para o homem de hoje é uma dobradiça, tem que botar uma dobradiça aqui para a pessoa se dobrar diante de Jesus. Hoje a maioria das pessoas esperam que Jesus, se ajoelhe diante delas, não querem mais se ajoelhar diante de Jesus. E a gente vê isso até lá por exemplo, a gente tem adoração ao Santíssimo na Santa Inês todas as quintas, das 4 às 5, e muitas vezes Jesus exposto e as pessoas ali numa farra, conversando alto, celular, não estão nem aí para Jesus, como se Jesus não estivesse ali. Meu Deus! Então, é preciso colocar, a maioria das pessoas sabe que precisa. Eles não precisam de coisas, e mais coisas como aquele coxo, precisam de uma dobradiça aqui na coluna cervical, para se dobrar. Homens de dura cerviz que não se dobram mais, não se humilham mais diante de Deus, não buscam mais a Deus, não oram mais. A riqueza, o dinheiro tomou conta dos corações, os 3 grandes ídolos, o sexo, o dinheiro e o poder. E por causa desses 3 grandes ídolos, as pessoas estão vendendo a alma para o diabo. Tem gente muito próxima de mim que é isso, não vão mais à igreja, não se confessam mais, é só dinheiro, é só ganhar dinheiro, é só comprar, é só manter, é só aumentar o patrimônio, é só isso, e não tem um minuto para Deus, não investem um tostão nas missões, não investem nada no reino de Deus, e quando vão morrer, vai ficar para os filhos brigarem, para os netos fechar o pau, e vão chegar de mãos vazias lá no céu, Aí quando abrir o livro da vida, sabe o livro da vida? Está lá no Apocalipse, capítulo 20, seremos julgados de acordo com o que estiver escrito no livro da vida. Abre o livro da vida, não tem nada escrito ali. Como é que vai entrar no céu? Por isso, irmãos, olha, aqui diz a afabilidade, vem de favo, pessoa afável, a bondade. Como falta bondade hoje, nos corações. Falta bondade.
Às vezes eu fico olhando lá na Santa Inês, tem gente boa, claro, mas às vezes a pessoa sai da missa e tem uma velhinha ali na chuva, e a pessoa sai com um carrão, não é capaz de perguntar se a senhora precisa de uma carona. Fidelidade. Aqui que está, irmãos, até a Bíblia diz lá em Atos, Apocalipse 2:10, ser fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. Ser fiel até a morte. Irmãos, não basta começar bem, é preciso terminar bem. Não pode ser igual o Titanic, cheio de pompa, nem Deus afunda e chega um pouquinho antes de chegar no porto, vai para o beleléu. Não pode ser assim. O Frei Raniero Cantalamessa, hoje é cardeal, pregador dos papas, né? Ele sempre prega os retiros lá no Vaticano, para a Cúria Romana, sempre na Quaresma e no Advento. Então ele diz que o contrário da santidade não é o pecado, é o fracasso. Se nós chegarmos ao final da nossa vida e não tivermos alcançado a santidade, teremos fracassado, porque a vontade de Deus é a nossa santificação. Nós somos chamados à vocação universal de todo batizado é a santidade. E todas as outras vocações servem para esta vocação. Matrimônio, celibato, vida religiosa, é para alcançar a santidade. Correto? Se é fato também, meus irmãos, que o contrário da santidade não é o pecado, é o fracasso, também é fato que é o pecado que faz com que a gente fracasse. E aqui, meus irmãos, nós temos que entender que sem oração, sem vigília, sem jejum, sem palavra de Deus, nós vamos fracassar. O diabo vai tomar conta. A carne vai se agigantar, vai se assenhorar, vai tomar as rédeas da nossa vida. Irmãos, e aí o diabo vai pintar e bordar. Por isso que o diabo, quando ele sai para pescar, ele não precisa levar isca, porque a isca já está dentro de nós. É a nossa concupiscência, é essa inclinação que todos temos para o erro, para o vício. Olha as tentações que você passou hoje, contra a pureza, a tentação talvez de matar alguém, de um dinheiro ilícito, de se vingar, não sei que tentação você teve. Mas fomos tentados no dia de hoje, de várias formas. A tentação de não vir aqui na vigília, certo? Quantas tentações a gente sofre. Mas aqui a fidelidade, então. Veja, quando Jesus, ele diz a palavra que Jesus foi obediente até a morte, certo? E morte de cruz. E ele diz, e a Bíblia diz também que Jesus ele vai em busca da ovelha perdida até encontrá-la, correto? Até encontrá-la, ou seja, ele não vai ficar pelo meio do caminho. E por essa razão nós somos chamados a ser fiéis até a morte, meus irmãos. Até a morte. Porque Jesus diz que quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la. Mas quem perder a sua vida por amor a mim e do Evangelho irá salvá-la. Não é? Se olha, por exemplo, toda essa ornamentação, né, que foi feita pela Eli, mas ela podia usar esses dons para tantas outras coisas mundanas, né?
Quanto tempo, quanto dinheiro não foi investido aqui para deixar esse altar com esta beleza? Olha isso, meus irmãos. E como é triste ver que as melhores vozes, os maiores talentos usam para o demônio, né? Olha a Madonna aí que fez aquele show demoníaco lá na praia para milhões de pessoas, viu? Um verdadeiro culto satânico, né? Meu Deus, essa mulher tinha que morrer, como é que vai ser? Olha os artistas, meu Deus, zombam de Deus, ridicularizam a igreja, ridicularizam os padres. Olha a rede esgoto de televisão, pelo amor de Deus, como é que vai se salvar essa turma? E quando estiverem lá dentro do tanque de fogo, do lago de fogo, o que vão pensar? Meu Deus, escolhi errado, apostei tudo no lado errado. Olha as músicas, pelo amor de Deus, irmãos, as músicas que se cantam hoje, vozes poderosas, os melhores instrumentos, as melhores produções, mas tudo a serviço do diabo. Triste isso, não? Mas triste é saber o destino dessas pessoas, é saber que serão condenadas ao fogo do inferno, porque não herdarão, os que praticam essas coisas, diz, não herdarão o reino de Deus. E aqui diz, pois os que são de Jesus Cristo crucificaram a carne com as paixões e concupiscências. Certo, irmãos? Hoje é dia de São Pedro e São Paulo, né? São Paulo, ele diz, eu estou pregado à cruz de Cristo. A minha vida presente eu a vivo na fé no Filho de Deus que deu a vida por mim. E ele diz, estou pregado à cruz de Cristo, já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. E diz, o mundo está crucificado para mim e eu estou crucificado para o mundo. É fácil, meus irmãos? Claro que não. O mundo que aplaude, premia e dissemina o pecado, claro que não é fácil. Nós somos, aos olhos do mundo, nós somos aquilo, excrescências, né? Nós somos gente que não tem valor nenhum, nós somos tratados como gado destinado ao matadouro. Mas aos olhos de Deus, meus irmãos, nós somos muito grandes. A Bíblia diz que o grande, o poderoso recebe homenagem, mas ninguém é maior do que aquele que teme a Deus. Está na palavra. Ninguém é maior do que aquele que teme a Deus. Ah, meus irmãos, pensa no dia. Veja, este homem ali, quando ele foi curado, ele começou a saltar e louvar e agradecer a Deus. É uma prefiguração do céu. Volto a repetir, irmãos, não tem nada mais importante para nós do que o céu, a vida eterna. E todos nós temos o céu como se fosse uma ilusão. Isso é próprio da carne. É algo, por isso que dentro de nós sempre tem uma voz que fala assim: não troque o certo pelo duvidoso. Correto?
E se aquele coxo tivesse obedecido essa voz? Olha, não dá atenção, esses caras são loucos, estão te passando a conversa. Ouro e prata não tem, mas se tu não tem ouro e prata, para mim o que serve? Então, a mesma coisa, essa voz ela sempre está, não troque o certo pelo duvidoso. E o certo, na cartilha do diabo, é toda a concupiscência, todo o pecado, todo o vício, toda a satisfação carnal, é pisar em cima do outro, é roubar, é se vingar, é se prostituir, é se drogar, é se embebedar, é se enriquecer ilicitamente, é fazer toda espécie de acordo espúrio para ter vantagem, tudo que a gente conhece. E o duvidoso, na cartilha do diabo, o que é? A vida eterna, o gozo do céu. A Bíblia fala em delícias eternas à direita de Deus. Não fala em torrentes de delícias. Torrentes de delícias. Irmão, o céu, Deus é tão grande, tão incognoscível, que nem mesmo uma eternidade é suficiente para a gente chegar a conhecê-lo. Você já entendeu isso? O céu, o que é? É você conhecer a Deus sem jamais chegar a conhecê-lo. Mas esse conhecimento não é só intelectual, é experiência. É algo que você vai experienciar, que nós vamos experienciar por toda a eternidade. Imagina, nunca será o mesmo gozo, a mesma alegria, sempre será algo inaudito, inefável, sempre será algo que excede as nossas expectativas. Meu Deus do céu! Irmãos, não perca mais tempo com mundanidade, não perca mais tempo com aquilo que o ouro e a prata, Use do ouro e da prata para entrar no céu, irmão. O ouro e a prata é tudo que está no mundo aí. Santo Inácio de Loyola nos dá aquela regra de discernimento muito clara, Ele foi um grande mestre do discernimento espiritual. Ele dizia, nos ensina, o homem foi criado para louvar, reverenciar e servir a Deus e assim salvar a sua alma. De forma que o homem tem que fazer uso de tudo que contribui para esse propósito e se desvencilhar de tudo aquilo que impede esse propósito. Correto? O que está? Aqui Amós, por exemplo, capítulo 5, diz assim, versículo 14: buscai o bem e não o mal, e vivereis. Aqui que está interessante, E o Senhor, Deus dos exércitos, estará convosco, como dizeis, detestai o mal, amai o bem, fazei reinar a justiça nas vossas assembleias. Detestar o mal, fazer o bem, amar o bem, amar o bem. Você sabe que uma das maiores fontes de alegria é a castidade? Você sabia disso? Você pode perceber, a pessoa que se prostitui, ela sempre está triste, deprimida, angustiada. A pessoa que se masturba sempre está ali irritada, triste. A pessoa que consome pornografia sempre está triste, abatida. Porque o pecado ele só gera tristeza, ele só gera angústia, depressão, perturbação, culpa, medo.
O temor de Deus nos mantém próximos de Deus, na amizade com Deus. O medo de Deus é um sinal de que nós perdemos o temor de Deus. Aí a gente se esconde, como fizeram Adão e Eva. Por isso que volto ali Provérbios 8:32, né? Provérbios 8:32. Preste atenção no número do capítulo e do versículo. Provérbios 8:32, certo? Preste atenção nesse número. Aqui diz: e agora, meus filhos, escutai-me. Felizes aqueles que guardam os meus caminhos. Que existe um caminho que conduz à vida e um caminho que conduz à morte. Ouvi minha instrução para serdes sábios, certo? Não a rejeiteis. Feliz o homem que me ouve. Aqui é o Espírito Santo falando para você, para mim. Feliz o homem que me ouve e que vela todos os dias a minha porta, ou seja, a oração, a vigília, o jejum, a busca, os sacramentos, que está sempre batendo ali na porta. Quem bate se abre. E guarda os umbrais de minha casa. Olha aqui. Agora um segredo aqui, ó. Um segredo, só vou contar se você não contar para ninguém. Um segredo. Pois quem me acha, encontra a vida e alcança o favor do Senhor. Encontra o quê? O favor do Senhor. Você quer ser uma vida? Você quer ter uma vida em que o favor de Deus está contigo? Mas quem me ofende, ou seja, quem peca, prejudica-se a si mesmo, e quem me odeia ama a morte. Meu Deus do céu. Irmãos, tem que ter um cuidado extremo com o mundo. O mundo ele é terrível. O mundo ele é voraz. Então, queridos, aqui quando a gente fala quem está em Cristo é uma nova criatura, passou o que era velho, significa que tudo que antes tinha valor para você, agora é uma coisa sem valor. São Paulo, hoje é dia de São Paulo isso. O que antes eu tinha como grande valor, hoje eu tenho como esterco diante do conhecimento do meu Senhor Jesus. Correto? Lembra que eu pedi para você guardar o número do capítulo do versículo? 8:32, né? Provérbios 8:32. Vamos para Romanos 8:32. O que está escrito lá? Romanos 8:32. O que fala? Olha só, como Deus brinca com Deus é espirituoso, né? Aqui, Romanos 8:32 fala assim: que diremos depois disso? Vamos já para o 32. Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas que por todos nós o entregou, como não nos dará também com ele todas as coisas? Olha isso. Lembra que eu falei no início da pregação? Aquele coxo esperava receber deles alguma coisa, mas eles dão a ele alguém com poder de fazer novas
todas as coisas. Por isso que a palavra de Deus diz: aquele que não poupou seu próprio filho, mas que por todos nós o entregou, como não nos dará também com ele todas as coisas? Ou seja, tudo que você deseja, meu irmão, aquilo que... E veja, não significa que as coisas são ruins, as coisas elas são bênçãos, mas quando usadas para a maior glória de Deus. E Deus, Ele sabe que tem coisas que realmente alegram o nosso coração. Um carro, uma casa, um telefone, tantas coisas que alegram o nosso coração, e por isso que lá no Salmo 36, versículo 4, diz assim: põe tuas delícias no Senhor, e os desejos do teu coração Ele atenderá. Você tem desejos humanos? Então, por exemplo, aquele exemplo que eu sempre dou, né? Você tem desejo, por exemplo, de ir para a Terra Santa, junto com o Celso, em abril de 2025, com o Padre Silvano, certo? Nós vamos em peregrinação, abril de 2025. É um desejo do seu coração? Irmãos, não duvide, o Senhor vai realizar esse desejo, de uma maneira que só Ele sabe, que só Ele pode, que a Deus tudo é possível, não tem nada difícil para Deus. Por isso que eu digo assim, irmãos, coloca todo o teu coração em fazer a vontade de Deus, e os desejos do teu coração Ele atenderá, correto? Coloca o teu coração na santidade, na obediência à palavra, na intimidade. Coloca aquilo que Jesus diz muito claramente para nós, né? Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vos será dado por acréscimo. E veja, amados, interessante, e muitas vezes os desejos eles demoram, parece que Deus demora para realizar um desejo nosso, né? Mas sabe por quê? É igual aqui a nossa Dubai brasileira aqui, né? Balneário Camboriú. Tem mais prédio do que pecador aqui em Balneário, né? Mas quando você vê um prédio gigante desse, 50, 60, 80 andares, mas espera aí, tem um fundamento, correto? Um fundamento. Antes de erguer o prédio, que é visível, tem que colocar um fundamento que é invisível. Então, e esse fundamento leva tempo para ser feito. Então, o tempo da espera, as demoras de Deus, é que Deus está estabelecendo na tua vida um fundamento para você suportar o peso da graça. Entendeu? Para você suportar o peso da graça. Do contrário, se perderia. Por isso, queridos, olha, aqui entra o amor de Deus por nós, né? O amor de Deus por nós. A palavra de Deus diz em Mateus 21, tudo o que pedirdes com fé na oração, vós o alcançareis. Correto? Você crê nisso? Vós o alcançareis. E não cabe a nós
forçar a Deus, mas cabe a nós insistir com Deus, perseverar na oração. Persevera. E muitas vezes Deus nos dá algo muito superior àquilo que a gente está pedindo, que nos é muito mais importante. E se Deus nega algo para nós, Ele está negando uma desgraça para nós, irmãos, que nos desgraçaria. E nós vamos entender isso quando estivermos diante dele. Mas, queridos, o fato é que nós temos que tomar uma decisão, deixar-nos conduzir pelo Espírito Santo. E para isso é preciso humildade, preciso se humilhar diante de Deus, né? Jesus diz: quem se humilha será exaltado, quem se exalta será humilhado. Então, quando eu estou em oração, na verdade eu estou me humilhando diante de Deus, eu estou reconhecendo a minha fraqueza, a minha necessidade, a minha miséria, as minhas insuficiências, as minhas deficiências, as minhas limitações, e eu estou ali permitindo que Deus me modele, que Ele esculpa em mim a imagem do próprio Cristo. Por isso que o Espírito Santo é chamado o artífice das obras de Deus. É Ele que esculpa em nós aquilo que Deus quer realizar em nós. Um homem novo, uma mulher nova. E veja, para uma pessoa que tem a mente de Cristo, não existe limites. Existem limitações, mas aí nós podemos dizer: tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. Ou seja, naquele que me dá força. Fortalecer é encher de força. Então, nessa vigília, nessa noite santa que nós estamos vivendo, abra-se ao Espírito Santo. Aqui, Pedro, dia de Pentecostes, né? O covarde Pedro, depois ele é transformado num homem novo pelo poder do Espírito Santo. E com apenas uma pregação, ele converteu 3.000 pessoas. E muitas vezes nós, por falta de unção, com 3.000 pregações, não convertemos uma, não é? E ele prega, cheio do Espírito Santo, e olha só, ao ouvirem essas coisas, ficaram compungidos no íntimo do coração e indagaram de Pedro e dos demais apóstolos: que devemos fazer? Talvez você está se perguntando: o que eu devo fazer, Senhor, para as coisas darem certo na minha vida, para eu encontrar a minha vocação, encontrar o teu propósito na minha vida? Pedro lhe respondeu: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados. Primeira coisa, irmãos, é arrependimento. Arrependimento. E arrependimento não é simplesmente deixar de fazer isso, fazer aquilo, é uma mudança de mentalidade. É metanoia. Certo? É sair do reino da humana vontade para o reino da divina vontade. Isso é metanoia. É sair do reino da humana vontade para o reino da divina vontade. Então, esse é arrependimento. O primeiro passo é o arrependimento.
e recebereis o dom do Espírito Santo. Eu pergunto, irmão, você gostaria de ser um homem e uma mulher cheia do Espírito Santo? Gostaria? Já pensou se você fosse cheio do Espírito Santo, se nós fôssemos cheios do Espírito Santo, as maravilhas, que o poder do Espírito Santo, mas é preciso tirar aquilo que está tomando o lugar do Espírito Santo, que dois objetos não... Então, se eu quiser entrar no lugar desse ambão aqui, o que acontece? Tem que remover o ambão, certo? Então, para o Espírito Santo entrar em mim, precisa tirar tudo aquilo que está tomando o lugar do Espírito. É a minha humana vontade, é o meu pecado, é os meus apegos, é os meus vícios, as minhas teimosias. E aí a gente tem que ser muito... O livro da sabedoria, lá fala com toda a clareza, sem meias palavras. O livro da sabedoria lá, capítulo 2, se eu não me engano, o capítulo 1 ou 2 aqui, ó. 1, aqui. A sabedoria não entrará na alma perversa. É aquela história, né? As pessoas querem a graça, mas não querem viver na graça. Querem o bônus de uma vida próspera, abundante, feliz, mas não querem o ônus de morrer para o pecado, que desgraça tudo isso. O Espírito Santo, educador das almas, fugirá da perfídia, se afastará dos pensamentos insensatos, e a iniquidade que sobrevém o repelirá. Certo? Você quer ser cheio do Espírito Santo? Então esvazie-se do pecado primeiro, esvazie-se da humana vontade, para que o Espírito Santo conduza você o reino da divina vontade. E aqui diz: pois a promessa é para vós, para os vossos filhos e para todos os que ouvirem de longe, para todos os que estão lá na vigília, lá em Balneário, certo? O apelo do Senhor nosso Deus. Irmãos, veja, nós temos a oportunidade essa noite, você que está me vendo, de sair daqui desta vigília cheio do Espírito Santo. Uma vida nova, uma vida de paz, de alegria. Porque, veja, a maioria de nós estamos atrás de coisas, amontoar coisas, mas nos esquecemos daquele que tem poder para fazer novas todas as coisas. Fazer novo o nosso casamento, fazer novo o nosso sacerdócio, fazer novo o nosso ministério dentro da igreja, fazer nova a minha saúde, fazer nova a minha mentalidade, fazer nova as minhas prioridades. Queridos, o segredo é abrir a porta do coração para aquele que tem poder para fazer novas todas as coisas. Jesus, lembra que Jesus diz lá em Apocalipse capítulo 3? Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, entrarei e cearei eu com ele e ele comigo. Essa porta só tem maçaneta pelo lado de dentro. Jesus não consegue abrir por fora. Só quem está dentro pode abri-la. Abra a porta do seu coração. O coração é o núcleo mais secreto da alma, onde a gente escolhe o bem e o mal, a vida, a morte, o céu ou o inferno. É o coração. É onde nós fazemos as nossas escolhas, onde a gente não mente, é onde a gente escolhe a verdade ou a mentira, o bem ou o mal, o céu ou o inferno.
Escolha, meu irmão, escolha Jesus. Jesus Cristo é o Senhor. Jesus Cristo, Ele deseja ardentemente te dar todas as coisas que contribuem para a tua felicidade, para a tua salvação, para a tua restauração, para a tua libertação. Acredite, meu irmão, acredite numa vida nova. Acredite que é possível ser feliz, é possível sermos santos, é possível sim nós vencermos o mundo, nós vencermos o diabo, nós vencermos a carne, é possível sim nós entrarmos na posse da glória de Deus. Toma essa decisão essa noite. Toma essa decisão de entregar as rédeas da tua vida nas mãos daquele que tem poder para fazer novas todas as coisas, nosso Senhor Jesus Cristo. Amado Jesus, nós te adoramos, nós te glorificamos, nós te bendizemos, Senhor. Senhor, ao longo de tantos anos, nós temos buscado apenas coisas que não preenchem, que são entulhos, Senhor. Entulhamos o nosso coração com tantas coisas vãs, Senhor. Mas hoje, Senhor, nós queremos a Ti, que Tu entres, Senhor, Tu que tens poder para fazer novas todas as coisas. Querido Jesus, humildemente pedimos-Te, livra o nosso coração, Senhor, de todo o mal, de todo o laço do diabo, Senhor, de todo o apego ao pecado, de todo o amor às coisas deste mundo, Senhor. Enche-nos do Teu Espírito Santo, Senhor. Batiza-nos no Teu Espírito Santo. Eu queria convidar você agora, venha até aqui à frente, os que quiserem receber o batismo do Espírito Santo. Se coloquem aqui diante do Senhor. Pode colocar de pé aqui. Nós vamos orar pedindo o batismo do Espírito Santo, que obviamente não se trata do sacramento do batismo, mas é uma nova efusão do Espírito Santo. Pode se colocar aqui de pé, enfileirados aqui. Cuidado com o fio ali. Eu acho que isso é mais para cá. Assim, obrigado. Nós vamos orar pedindo ao Senhor que realize em nós o que realizou na vida daquele coxo. Sim, você não está coxo fisicamente, mas como está o seu coração, a sua vida, os seus relacionamentos? Talvez estejam coxos. O Senhor quer te erguer, o Senhor quer te devolver alegria, paz, tanta coisa. Vou pedir, se você pudesse ajoelhar, pode usar aqui também o degrau, se for melhor, quem puder. Se não puder, não tem problema. Querido Jesus, humildemente nós queremos nos dobrar a nossa humana vontade, Senhor, nos ajoelhando, queremos declarar que estamos dobrando não só os nossos joelhos, mas a nossa humana vontade, para que a Tua divina vontade, Senhor, reine em nossos corações, em nossas vidas. Senhor,
humildemente pedimos perdão dos nossos pecados. Tantas vezes nos temos ofendido e, na verdade, estamos prejudicando a nós mesmos. Por isso, Senhor, nós pedimos que o Teu sangue que jorrou do Teu lado aberto lave todo o nosso pecado nesse momento, que a água do Teu Espírito purifique completamente o nosso coração. E assim, Senhor, humildemente pedimos agora, Senhor, batiza-nos com o Teu Espírito Santo. Mesmo Espírito Santo que foi derramado sobre Pedro, sobre Paulo, sobre todos os santos da igreja, Senhor, ao longo de tantos séculos, seja derramado sobre cada um de nós agora, Senhor. Queremos sair desta vigília transformados, Senhor, pelo poder do Teu Espírito, renovados, restaurados, curados, libertos de todo o laço do demônio, de todo o mau condicionamento, de toda mentira, Senhor, libertos de todo vício, de todo pecado, de toda obra da carne. Senhor, realiza em nós a Tua promessa, Senhor. Derramarei sobre vós águas puras que vos purificarão de vossas imundícies. Derrama sobre nós, Senhor, água viva do Teu Espírito. Cura as nossas enfermidades, Senhor. Livra-nos de todos os sentimentos que não vos pertencem e que não permite que pertençamos a Ti, Senhor, inteiramente, sem reservas, sem precauções. Nós queremos nesse momento, Senhor, submeter tudo que somos e temos ao Teu senhorio. Se você quiser, você pode rezar junto comigo, dizendo: Senhor Jesus, eu confesso agora, com a minha boca, Tu és o Senhor da minha vida. Eu submeto agora ao Teu senhorio a minha memória, a minha liberdade, a minha inteligência, a minha vontade. Senhor Jesus, eu declaro agora, a minha vida a Ti pertence. Eu vivo para Te amar, para Te servir, para Te adorar. Eis-me aqui, Senhor. Faça-se em mim segundo a Tua palavra. Senhor Jesus, muito obrigado pela vida eterna. Muito obrigado, Senhor, por ter dado a vida por mim, por ter derramado o Teu sangue na cruz, para me resgatar, para me comprar por um alto preço. Eu pertenço a Ti, Senhor. Glórias a Ti, Senhor. Glórias a Ti, Senhor. E queremos também, Senhor, humildemente pedir que derrames o Teu Espírito Santo sobre os nossos familiares, que não se encontram aqui. Volta o Teu olhar de misericórdia sobre cada pessoa de nossa família e realiza na vida deles, Senhor, uma obra nova. Os que estão coxos na mente, na alma, no espírito, Senhor, restaura agora, Senhor. Coloca-os de pé, Senhor, para que possam, no templo, na igreja, Te amar e Te servir. Amém. Graças e louvores se deem a todo momento. Nós vos adoramos, Santíssimo Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos. Ó Maria concebida sem pecado, São Pedro e São Paulo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Amém. Glória a Deus. Amém? Deus seja louvado. Vamos sentar agora, queridos.